Olá pessoal, hoje a pauta do nosso vídeo vai falar sobre pessoas tóxicas, principalmente para quem é ansioso. Lidar com essas pessoas se torna muito impossível. Afinal de contas, as pessoas tóxicas, elas são para todos ao seu redor, mas para o ansioso que está tentando de repente fazer um tratamento, fazer alguma coisa para se ajudar, porque a ansiedade em si já é uma companheira extremamente amarga para se lidar, então o ansioso vai lá e piora aquela situação. Eu sou Skart Konyavinsky, este é o Clécio Carpes e nós vamos começar mais um vídeo. Bem, vamos lá. Consequências que as pessoas tóxicas trazem na vida do ansioso. Como identificar e como conviver com elas se forem familiares, pessoas do ambiente de trabalho, patrão, colega, tá? Como precisamos agora ficar isolados, né? Imagina você dentro de casa com uma pessoa que é tóxica o tempo todo, né? Daí fica terrível essa situação, né? Mas vamos conversar sobre esse assunto para tentar pelo menos ou amenizar ou trazer algumas possibilidades para conseguir conviver com esse tipo de gente, porque fácil com certeza não é. As consequências de uma pessoa tóxica na vida do ansioso. Piora o quadro de ansiedade, provoca mal-estar, mesmo quando essa pessoa está bem, porque a ansiedade não é 24 horas, muitas vezes ela te acompanha 24 horas, mas ela não te aflige o tempo todo, você não está com pânico o tempo inteiro, você não está ansioso no sentido por estar, de repente, assistindo uma TV, alguma coisa. Tá, então você está num momento muito bem e um quadro ruim pode acontecer quando chega uma pessoa tóxica lá te jogando água gelada nas coisas que você está fazendo, mesmo que sejam coisas bem tranquilas e simples, tá? A longo prazo, o estresse e a instabilidade emocional que se segue por conta da pessoa tóxica chegará a níveis elevadíssimos, que poderá culminar em depressão, pois a pessoa sempre te faz mal. Ou seja, como eu falei, até numa situação simples, que você não está com um quadro de ansiedade agudo, por exemplo, você está num momento ali de descanso, de repente, tá? Aí você está vendo um vídeo e aí chega uma pessoa tóxica lá e já fala alguma coisa e aquilo já te começa a fazer mal, porque principalmente se é um familiar, a palavra do familiar de certa forma tem um peso. E aquilo ali a longo prazo vai te deixando mais para baixo. Como identificar essas pessoas? Uma coisa que eu quero dar um adendo, não é uma das coisas que eu falar aqui que já é uma pessoa tóxica. Às vezes nós mesmos cometemos coisas do que está nessa lista. Mas tem uma diferença entre ter o perfil tóxico o tempo todo, com estas características todas, diferente de um momento ou outro que a gente foi tóxico porque estava nervoso, falou coisa que não devia e tal, tá? Então vamos deixar definido. Nesse caso aí pode ser tanto um cônjuge, como um pai, mãe, o próprio filho da gente e a gente mesmo. Nós mesmos temos um pouquinho de toxicidade dentro da gente, que às vezes pode afetar a pessoa que está junto com nós. Todo mundo tem um pouquinho, todo mundo é um pouquinho tóxico, mesmo a gente não sentindo, a gente não sabendo e nem a gente querendo ser. Mas, como eu falei, né, só dando um adendo, né, tem pessoas que têm esse perfil o tempo todo, não em situações que acontecem coisas, não. Inclusive, uma coisa que eu sinto é que nesse momento de isolamento, a gente está tão instável emocionalmente de modo geral, as pessoas de modo geral, que elas podem sim se transformar em pessoas tóxicas, tá? Então vamos lá para a lista. Nunca está errado, manipulador, se isenta dos problemas, é vitimista, julgam os outros mas não gostam de ser julgados, mentem, distorcem a realidade, precisam chamar a atenção, não ouve, só quer ser ouvido, não se importa com as pessoas, só ela que importa, na verdade. Pessimista e fofoqueira. Aí fala, mas a minha vizinha é fofoqueira, tá? Mas essa é só uma característica que não transforma essa pessoa em uma pessoa tóxica, tá? Então tem uma lista aqui, se essa pessoa se encaixa em tudo isso aqui, tome cuidado. A lista completa seria uma pessoa totalmente tóxica. E um item da lista que ela acabou de dizer
pode ser que essa pessoa seja só uma mini pessoa tóxica. Ela está começando a progredir a toxicidade dela. Como essas pessoas fazem a gente se sentir? Quem é ansioso, principalmente, né? Porque eu acredito que quem não tem ansiedade, talvez pode ignorar. A Bia tá furando. Quem não é ansioso, eu acredito que pode ignorar. Mesmo que seja difícil, às vezes, eu acredito que quem tá com uma estabilidade emocional melhor, ignora, tenta ter um jogo de cintura. Mas quem tem ansiedade, às vezes, não é tão fácil fazer isso aí, tá? Então, é unânime que essas pessoas fazem mal para todo mundo, mas conviver com essas pessoas, para quem tem ansiedade, como é ter dentro de casa pessoas assim? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. Eu escrevo à mão aí. Eu sou meio arcaica. Vamos lá. Elas põem em xeque suas escolhas, mesmo que sejam escolhas simples, que não acarretem questões futuras, mas colocam em dúvida e quem tem ansiedade, o ansioso pode se sentir inseguro, ao ponto de questionar suas próprias capacidades, fazendo assim estagnar. E com a estagnação sentir-se mais impotente. Mais ainda que a própria ansiedade proporciona. É como eu falei, né? A ansiedade ela já é uma companheira muito amarga, não precisa de ninguém fazer isso. Muitas vezes por conta a gente se coloca para baixo, não precisamos de terceiros fazer isso por nós. Muitas vezes a gente se questiona muito se nós somos competentes ou se a gente consegue resolver certos problemas. A gente muitas vezes, em picos de ansiedade, se coloca numa posição de impotência, sozinho. Então a ansiedade já faz esse trabalho por conta, não precisa do cônjuge, do amigo, do familiar, do patrão fazer isso por nós, tá? Então quando eles fazem, então só se soma uma coisa que já é muito dolorosa conviver, né? Então, se não pode ajudar, não sabe como ajudar, não sabe como fazer para lidar com o ansioso, não tem problema nenhum, mas também não piore, não joga água gelada nos planos. Às vezes, a gente tem uns momentos assim, vou fazer tal coisa, para poder até botar a cabeça no lugar e pensar numa coisa melhor. Aí chega de repente alguém e fala, não, mas não vai dar dinheiro, não, mas isso não sei o que. E nem tudo que a gente vai fazer vai dar dinheiro, mas às vezes vai fazer a gente ter um hobby e já colabora ali como se fosse um tratamento que não necessariamente são remédios, né? Porque os remédios ajudam, mas tem coisas que nós mesmos podemos fazer. E aquilo ali, aquela situação da pessoa sempre colocando a gente para baixo, a gente fica ainda mais impotente, fica no momento até de pensar e achar que a gente está pensando é sempre besteira. Vão te colocar para baixo, vão te desmotivar, vão te manipular a favor delas mesmas, vão mentir para conseguir o que querem, vão distorcer a realidade dos fatos para que você fique como vilão da história. Por isso, não perca tempo questionando essas pessoas. Elas vão virar o jogo contra você, ou seja, né, você vai lá conversar, não, mas fulano, tu tá sendo assim, tu tá sendo assado, né, reflita sobre seus pensamentos ou suas ações. Eles não vão ver assim, mesmo que você fale. Eles sempre vão colocar você como a vilã da história. É você que não tá entendendo, é você que não tá sabendo lidar com as coisas, né? É você que tá colocando as coisas em cima das costas dele, então a pessoa não se percebe e também não quer ser questionado em relação a isso, tá? Quando a gente é questionado sobre nossos erros, a gente também não recebe tão bem. Mas em algum momento, a gente para e pensa, não, realmente fulano tem razão. Pessoas tóxicas não têm esse momento. Elas não vão dar o braço a torcer, jamais. A gente dá o feedback às vezes, né? E mesmo que seja negativo, a pessoa às vezes ela demora a receber isso aí. Até 1, 2 dias depois ela vem e fala, daí, pior. Mas ela não fala para a pessoa que deu o feedback para ela. Ela fica para ela mesma, ela guarda para ela e sabe que ela fez errado. E aí depois ela, com algumas palavras, tu consegue captar ali que essa pessoa tá te pedindo desculpa por aquilo que tu falou para ela. Mas quem é tóxico, eles não deixam claro jamais as suas intenções. Então vamos fazer essas diferenças porque... mas eu também não quis ser questionado, também fiquei triste no momento que me questionaram. E eu sou tóxico por isso? Não por isso. Se você percebe que você errou, e mesmo, mas eu tenho dificuldade de pedir desculpa, eu sou tóxico por isso? Não. Aqui às vezes a gente também já começa a reagir de outras formas para mostrar para aquele que a gente se arrependeu, mesmo que não seja com palavras. Quem é tóxico não tem isso. Nunca deixam claro suas intenções e nunca vão demonstrar nem comportamento
que elas estão erradas, porque para elas jamais estarão erradas. Ter tato com o que fala é uma coisa. Outra coisa bem diferente é ter medo de falar com essa pessoa. É aquela coisa do pisar em ovos. Já se sentiu um pisar em ovos? Tudo que você precisa conversar com essa pessoa, você pensa, pondera, e será que precisa mesmo ser conversado? Inclusive, eu tenho algumas pessoas tóxicas na minha vida, tá? Em alguns ambientes, né, que eu tenho que conviver. E quando essas pessoas têm que falar algo pra mim, se eu pudesse fugir, eu fugia. Se eu tenho que até lá, porque eu tenho que falar, nossa, me dá uma crise de pânico tão terrível só de pensar que eu tenho que me encontrar com aquela pessoa. E quando aquela pessoa está no mesmo ambiente do que eu, não tá falando comigo, eu tô falando com terceiros, eu fico mal só de passar perto dessa pessoa por causa de coisas que já aconteceram. Ou seja, se eu tenho que falar com essa pessoa, não tem como fugir. Tem, por exemplo, ambiente de trabalho. Eu tenho que falar com o patrão, tenho que falar com um colega X que tem a ver com a minha função. E aí já aconteceu problemas em outro momento, já teve situações ruins que eu passei, né? Então toda vez que eu tiver que falar com aquela pessoa, vai mencionar um alerta, né? De que vai dar ruim. Mesmo que não dê, mesmo que o que eu tenha que falar é uma coisa bem simples, tá? Ou seja, umas coisas bem simples. Então a primeira briga que acontece é dentro da cabeça do ansioso. Depois é que ele vai falar para aquele que precisa ser falado. E se esse que precisa ser falado é a pessoa tóxica, nossa, sim, eu tenho picos de pânico por causa de falar com pessoas na qual eu piso em ovos. É muito complicado, você sempre fica se medindo do que vai falar para não dar um problema por causa de uma conversa que era uma coisa simples, uma resolução simples. Às vezes nem se trata de problema, só se trata de uma comunicação que precisa ser informada e tu já fica em pânico antes de falar com aquela pessoa. Então, tome cuidado sim com essa sensação de pisar em ovos, porque se você pisa em ovos com uma pessoa, aquela pessoa pode estar sendo tóxica com você sim. E quando eu entrei na empresa, a empresa era ótima de se trabalhar, eu tinha um encarregado. Daqui um pouquinho começou a aparecer encarregado de tudo quanto era mesa que tu passava. Todo mundo querendo mandar em ti, todo mundo querendo... Aí daqui um pouco eles começaram a decidir, não, um só vai cuidar de todo mundo. Só que a pegação de pé era muito grande. Tipo, eu fiz cursos e coisas, eu sei o que eu tinha que fazer. E toda vez que o cara me chamava para conversar, até a gente conseguir chegar lá, a gente vai imaginando 5, 6, 7, 8 situações que podem ser ruins e reais. Só que aí tu chega lá, é uma coisa totalmente, às vezes, banal. Não tão parecedora assim do que tu estava imaginando. É uma coisa banal, às vezes até chegar naquele momento, são passos que tu caminha até na próxima sala do lado ali, mas até tu chegar naquela porta da sala do lado ali, parece que tu tá caminhando como daqui a 5, 6 quilômetros. E aquilo começa a pesar, as pernas parece que estão sendo puxadas e tu não consegue, parece que sair do lugar, sendo que é logo ali para te tentar resolver esse negócio. É que quando você conversa com alguém que já te fez mal em outras vezes, tu tem esse histórico, né? Então não tem como você não pensar na possibilidade de ser ruim, até porque o ansioso ele começa a se precaver antes. E se falar isso, eu respondo assim ou eu tomo essa atitude X. Ah, mas se a pessoa pensar em fazer não sei o que, eu já tenho também como me assegurar em uma questão e tal. O que quer dizer isso? É a prontidão. É tentar resolver o problema antes dele acontecer. E sabe que é o mais triste? Muitos dos problemas negativos a qual eu já passei conversando com uma pessoa tóxica, no caso do meu exemplo do trabalho, foram tão ruins que me surpreendeu todas as vezes. Ou seja, eu pensei mil coisas, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer, chegou lá, era uma coisa completamente diferente, da qual eu não imaginei, da qual eu não estava preparada, e aí me dá um pânico de saber que de repente eu posso imaginar 7 coisas diferentes do que eu posso fazer e chegar lá é uma 8ª da qual eu não fazia ideia. E aí tu não está preparado e tu não tem a resposta adequada para essa situação. Sensação
é que nunca estaremos preparados para lidar com pessoas tóxicas. Na verdade, o ansioso ele quer se preparar para tudo, mas realmente, no final das contas, a sensação que dá é que quem é tóxico a gente nunca vai conseguir, vamos dizer assim, antecipar as atitudes dele, porque sempre surpreende de uma maneira negativa. Aquela sensação assim, a pessoa quer te forçar a entender que ela está certa. Ela tá te fazendo mal com aquelas atitudes, mas é como se ela falasse assim: ah, eu te faço, eu fiz mal pra você, ou normalmente eles não colocam essas palavras assim: ah, eu tô tomando essas atitudes com você, um pouco firme, um pouco erráticas, um pouco, porque eu tomei essa atitude A porque você teve atitude B antes. Então ela manipula: ah, eu fiz isso porque quando eu era criança eu passei por A, por B, por C. Então tu tem que entender por que ela faz isso com você, porque lá na infância de repente ela passou por maus bocados e hoje ela precisa que você endosse as atitudes erradas que ela tá tomando com você, porque lá no passado ela teve problemas e tudo e tal, né? Porque não justifica o mal que ela está te fazendo, porque de repente ela teve um passado ruim. Não justifica essa pessoa fazer algo ruim pra você, porque de repente você tomou uma escolha lá atrás que ela não gostou, não é nem que afetou de alguma maneira ela, mas ela não gostou. Então tome cuidado com pessoas que se vitimizam demais para justificar o fato de ser tóxico, com você ou com qualquer outra pessoa. Na corrida para conseguir dar conta de tudo que nos é imposto, como novos padrões cada vez mais desafiadores, pessoas que pouco se esforçam para garantir um mínimo de êxito na vida, tentam te puxar junto com elas, colocando em xeque seu esforço e suas conquistas, jogando água fria em seu propósito, diminuindo-os. Frases como: só conseguiu tal coisa porque teve ajuda. Desconsiderando o seu sacrifício, suas conquistas, ainda que tenha recebido de fato uma ajuda. Eu ouvi muito isso, principalmente na época que eu fazia faculdade, que sim, eu recebi uma ajuda, mas sim, eu passei necessidade na época, eu passei por alguns maus bocados, eu morava sozinha, assim, sem familiares perto, eu não podia nem ir na casa de um familiar, porque todos estavam basicamente no Rio Grande do Sul, só a minha mãe que estava lá em Goiás, Minas Gerais, em algum lugar ali, e eu tava lá em São Paulo sozinha, digamos assim, tinha amigos, tudo e tal, mas, por exemplo, se não tivesse que comer em casa, não tinha pra onde correr na casa de um familiar, me ajuda aí, não tinha. Então, realmente, eu andava bastante de bicicleta, porque eu não tinha dinheiro nem pro transporte público, ainda que ele fosse metade só, né, e eram quilômetros, e era debaixo de chuva, ainda bem que lá não era um lugar tão frio, mas mesmo assim, né, era debaixo de chuva, era debaixo de sol. Às vezes não comia o dia inteiro, às vezes eu comia o miojo o dia inteiro, o miojo era a vantagem do dia. E eu fazia isso com um propósito, ou seja, eu tinha uma ajuda de custo, que não dava todo o custeamento necessário, né, porque não é barato uma faculdade e tal, há um monte de necessidades. Eu fazia uns bicos, eu fazia alguns estágios, eu conseguia um dinheirinho, mas era pouco ali para aquela coisa do dia a dia, para pagar as continhas e tudo e tal. Ficava muitas vezes durante o dia lá no computador da faculdade, porque na época não era do jeito que é, que hoje tem até no celular, mas na época não era assim. Hoje a gente faz até curso pelo celular, mas meu celular nem tinha essa tecnologia ainda, e eu mesmo não tinha nenhum que tirava foto, né? Eu tinha até uma mochila que um dos zíper nem funcionava, então tava assim, terrível o negócio. Mas mesmo assim eu fiz, e alguém chega e fala assim: foi sorte. Te ajudaram. A minha parte não conta. Eu não ficava no bar bebendo como fazem muitos universitários. Eu ia lá realmente estudar e eu me formei com êxito. Eu não repeti nenhum ano, não que eu tenha alguma vantagem em relação às pessoas que acabam repetindo, mas por quê que eu não repeti? Porque realmente eu me foquei. Muitas vezes eu não tinha nem que comer, mas mesmo assim eu ia lá e pagava a mensalidade, eu pagava o aluguel onde eu morava, eu pagava os xerox, tudo, eu pagava tudo isso ali. E se sobrava pro miojo eu comia. Então foi escolhas que eu tive que fazer para me formar, para chegar uma pessoa e dizer: não, teve sorte, né? Então eu acho que não. Também o fato de eu trabalhar na minha área, tem porque teve sorte, porque fez faculdade, porque te ajudaram, e todo aquele sacrifício é colocado para baixo. Então preste atenção em pessoas que falam isso para você, porque só você sabe o seu sacrifício, e na hora de colher os louros estão ali falando que foi sorte, mas na hora de passar todo aquele perrengue que você passou, não estão lá.
diz uma tia minha, né? As pessoas que me veem a sombra que eu tô pegando hoje não sabem o sol que eu peguei. Então presta atenção também nesses comportamentos, pode vir de amigos ou de familiares que às vezes não se esforçam por si só, acham que o fato de você ter essa situação, ou uma ajuda, alguma coisa, que elas tivessem a mesma coisa que você, elas estariam até melhor do que você. E não é uma verdade, sabe por quê? Porque tem pessoas sim que pagavam faculdade, faziam, aconteciam, tinham uma situação melhor e pegava aquele dinheiro para beber, pegava aquele dinheiro para sair, para viajar, para não sei o que, e tinha condições até melhor do que eu. Então, não é porque está na mesma situação de vantagem, entre aspas, essa vantagem, né? Porque é como você trabalha com ela ao teu favor. Então, cuidado com o que as pessoas falam, porque sim, elas podem sim te botar para baixo, e se você estiver vulnerável e instável psicologicamente, mesmo você sabendo o teu esforço, você pode esquecer por um breve momento e se atirar nas cordas numa possível depressão, numa possível, eu fiz, aconteci, e parece que não tem um valor nenhum, o valor tem que ser o teu, e não o que aquela pessoa tóxica está falando para você. Isso também aconteceu quando eu fiz também a minha faculdade de Educação Física. Eu era funcionário da universidade onde eu estudei, e consegui concluir o curso no início ali, e por eu ser funcionário eu ganhava 3 cadeiras por semestre para fazer. Mas todo o xerox, os livros, toda a parte didática, tudo saiu do meu bolso. E várias pessoas, porque tu é funcionário lá que tu tá estudando, porque é assim, assado. Mas ninguém viu o esforço que eu fiz para estar lá. Não só para estar trabalhando dentro da empresa, como eu sempre gostaria de ter ido lá trabalhar, na época que eu fazia meus cursos de vigilante, e como eu também queria fazer a faculdade de Educação Física. E eu consegui, por meus méritos, por meu esforço. E familiares tentavam me botar para baixo, eu tinha pouco incentivo, principalmente amigos. Amigos, então, o olho grande era enorme e a inveja estava prejudicando bastante. E simplesmente a gente o que faz? Se desliga dessas pessoas. Não insiste, porque são pessoas invejosas que elas vão continuar tendo inveja de ti, mas só que sem ter contato. Pelo menos assim tu não sabe, tu também não sente daí. Ninguém tem ansiedade como filosofia de vida, e por isso, na corrida para sair dessa situação, pessoas tóxicas retardam a melhora da pessoa que está em um tratamento para a melhora do quadro. E para quem não tem tratamento, não faz um tratamento, piora, deixando à beira do insuportável. Tá? Então, preste mais atenção, né, nesses comportamentos que a gente vem falando ao longo do vídeo, porque se você não faz um tratamento, piora muito. Porque mesmo que você não queira, eu posso aqui falar, não escuta essas pessoas, não vai atrás da onda delas, você pode acabar um momento ouvindo e aquilo pesando. Porque a instabilidade emocional, ultimamente, por causa do período que a gente está passando, tá até para quem não tem ansioso. Tem gente que não tinha ansiedade, está criando agora. Tá? Então, isso pode pesar. Se vir de familiar, então parece que assim, é uma bigorna caindo na cabeça, que nem desenho, assim, sabe? Por quê? Porque aqui, aquela palavra vem de repente, se vir de uma mãe, de um pai, pode te colocar para baixo. Porque se eles estão falando isso, imagina os outros. A gente tem essa ideia, né? Então, perceba-se e entenda que você faz e fez coisas importantes para si mesmo, então lembre dessas suas conquistas, se agarre nas suas conquistas, principalmente nos momentos difíceis, para que você não se permita ficar mais ansioso e com uma situação ainda pior dentro do quadro que você já vive. Tá? Como lidar então? Pode evitar essas pessoas? Consegue? Não tem como, eu moro com elas, ou tem que conviver no serviço, né? Se não tem como fazer isso, então fale o mínimo necessário e fique longe dentro do possível. Mas dentro de casa, se tu tem no teu quarto, fica mais no seu quarto. Mas eu vou ficar sozinho, solitário lá. Se tu tem como conversar com pessoas que te fazem bem pela internet, então use essa vantagem que nós temos hoje, tá? Converse com essas pessoas. Vá pesquisar coisas que te fazem bem na internet, lê livros que realmente te fazem entender, de repente, até o que você passa e
ou até coisas que você não precisa lembrar que você tem ansiedade. Embora ela esteja com a gente o tempo inteiro, a gente não precisa ficar martelando isso o tempo inteiro. Eu pesquiso bastante sobre ansiedade, até para poder me entender, isso me faz bem. Mas de repente, se isso não é uma coisa bacana para você, faça uma outra coisa. Não fique ali tentando dialogar com pessoas que não tem como dialogar. É o que é e pronto, e acabou. Não tem como correr dessas pessoas. Moro com elas, trabalho com elas. Vamos lá. Mesmo se for o patrão, ainda podemos descansar sem ele em casa e dar um tempo para a cabeça. Nem que seja um pouco. Mas uma coisa eu digo, não tente agradá-lo, pois este esforço será em vão. E no primeiro erro de trabalho que cometer, e te deixará em extrema frustração, como se não valesse a pena nada do que você fez. Então faça o seu trabalho melhor que puder, pois seu acerto pode evitar encontros desagradáveis com o chefe. Bem, eu já tive um chefe assim, né? Se eu fizesse coisas certas, bom, talvez eu não tivesse problema, mas também não tinha meus parabéns. Coisa importante, patrões e chefes, tá? Falem para os seus funcionários que eles fizeram coisas boas, que eles contribuem, que elogiem, que você vai ver pessoas mais produtivas. Mas tem patrões que são tão tóxicos que não elogiam, e quando tu faz uma coisa ruim, aí te colocam para baixo como se você fosse o pior funcionário que ele já teve, né? Te culpam por erros que muitas vezes pode até não ter sido seus e te colocam numa situação de inferiorização do seu próprio trabalho. Te diminuir ao extremo, que tu se questiona por que eu tô ganhando um salário, por que eu tô aqui nessa empresa. E muitas vezes eu me questionei por que eu estava ali, me questionei se o meu salário valia o que eu fazia, porque muitas vezes me colocaram como se o meu serviço não valesse nada. E isso me deixou muito para baixo, porque como eu falei lá no começo do vídeo, eu tive que me sacrificar muito para fazer uma faculdade, para no final das contas trabalhar na minha área e passar por coisas que eu passei. Hoje eu não passo mais, mas eu tenho as minhas experiências para contar em relação a gente tóxica que me prejudicaram muito, e hoje agora eu tenho que fazer tratamento, tenho que lidar com isso, e as pessoas que me fizeram mal não estão colaborando com um pila no remédio ou no psiquiatra. Então presta atenção antes de entrar também nessas empresas para não ficar mal e de repente trazer aquela dor também para a família. Vamos lá. Se for um colega de trabalho, bom, evite falar ou estar presente em conversa de fofoca, contar suas aspirações e planos. Essa pessoa com certeza vai te passar uma rasteira. Fale somente o essencial. Se for colega, então é até mais fácil. Patrão, a gente fica meio assim, supervisor, a gente fica meio assim. Mas colega, meu querido, mesmo que você tenha que trabalhar lado a lado com o cara, com a pessoa, com o ser humano em questão que é tóxico, evite conversar coisas que não forem do trabalho. E jamais, nem perto da pessoa. Você está falando com outro colega que é bacana, que até pode conversar contigo, mas ele está perto lá e você está contando teus planos. Não fale nem seus planos, porque essa pessoa pode sim puxar o teu tapete. Sabe que muitas vezes pode puxar o teu tapete? Da onde não se espera que vem. Você acha que a pessoa é tóxica, que é a tua amiguinha, que é teu coleguinha, que é bem legal, que dá risadinha, e quando você vê, ó, puxando teu tapetinho. E o pior é que isso acontece quando tu trabalha numa empresa onde é que teu chefe está logo ali do lado de você ali. E é horrível isso. Na minha situação foi parecida, mesmo eu sendo motorista de caminhão, os caminhões eu poderia estar trabalhando na rua, onde eu não teria contato com a chefia, somente quando eu pegasse o veículo de manhã e quando eu voltasse à tarde. Mas eu trabalhava numa área que eu tinha que ficar dentro da empresa, fazendo a manobra com os veículos pesados, e quando tu menos parava assim numa curva, tu olhava pro lado assim, já tinha 2, 3 te cuidando, e um deles era o teu encarregado, querendo buscar alguma coisa, e a pessoa do lado, o teu amigo, o teu colega de trabalho, tentando te puxar teu tapete. Bom, Gigi, né? Este é difícil, mas foi escolha sua estar com esta pessoa. É duro, né, escutar isso, mas é uma verdade. Da mesma forma, a escolha sua não permanecer com essa pessoa que tanto te faz mal. Então, não procrastina algo que com o tempo só piora e as sequelas serão mais fortes. Mas eu tenho filhos com essa pessoa, e aí, né? Bom, seus filhos também não podem viver em um casamento na qual os pais são tóxicos ou estão sendo tóxicos um pro outro. Ah, mas essa época de pandemia tá difícil.
Mas aí que tá, problemas como esse não acontecem só agora, tá piorando os casos, porque as pessoas têm que conviver mais tempo dentro de casa, mas não é de hoje. Eu mesmo me botei uma vez um prazo dentro de um relacionamento que era tóxico, eu botei um prazo pra mim e eu cumpri aquele prazo pra mim, mas eu até falei pra pessoa, mas eu diria pra vocês não falarem, não fala, tá? Mas eu falei, dia 31 de outubro, dia de Halloween, um dia incrível pra mim, foi o dia que eu saí da vida de uma pessoa tóxica comigo. Eu já estava virando uma pessoa tóxica com aquela pessoa também, em contrapartida, então eu via que eu estava saindo fora de mim, porque aquela pessoa também me provocava, eu provocava, então estava um ambiente horrível para todo mundo. E aí, quando eu saí daquela situação, eu percebi que eu estava voltando a mim, que eu não estava sendo mais eu, e eu botei um prazo, e eu cumpri o prazo, e foi a melhor coisa. No primeiro dia que chegou ao caminhão de mudança, eu estava morrendo de medo, meu Deus. Quando eu cheguei na casa nova, sentei no chão e chorei até não poder mais, com as minhas gatas na volta. E depois eu agradeci imensamente por ter tomado essa escolha. Naquele momento até me deu uma dúvida, será que eu faço certo? Mas depois, um dia após o outro, eu entendi que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esse problema ele não está sendo culpa por causa da crise que nós estamos passando com essa pandemia. Isso aí já existia há muitos anos atrás. Com a pandemia, a gente só está vendo que está agora se expandindo, aumentando e simplesmente aflorando. A gente está enxergando isso aí na vida das pessoas e nas nossas próprias vidas mesmo também. Isso aí não é uma culpa da pandemia, isso daí já existia já há muito tempo. Pais, só porque são seus pais não quer dizer que não são falhos. Se você já é grandinho, então faça planos, que nem eu falei da questão do cônjuge, né? Para sair de casa. Planos têm seu tempo de desenvolvimento. Até pôr em prática, enquanto você está arquitetando aquilo ali, né? Como é que tu vai sair, como é que tu vai fazer, como é que vai acontecer. Enquanto sua cabeça arquiteta uma vida diferente, você se sentirá menos impotente. E assim, mesmo que os seus pais continuem sendo tóxicos com você, ao menos os planos aliviarão um pouco a barra da convivência. Filhos, mesmo que crie seu filho bem, ainda assim podem ser tóxicos. Quando maiores de idade, não dá mais para impor limites. Sempre orientar, mas agora o controle é da pessoa. E caso o comportamento dos filhos sejam tóxicos, está na hora dos passarinhos deixarem o ninho. Não é preciso deixar de amá-los ou ajudar se precisam, mas cada um no seu quadrado. Ah, meu filho não tem para onde ir. E como será após a sua partida? Então, este receio tem que dar espaço para outro medo, que é a pessoa aprender a se virar. Pois ela precisará desse aprendizado. Nada é de imediato, mas pode ser planejado. Ou seja, já a pessoa morando sozinha, sendo que o teu filho é tóxico, é maior de idade, já aprendendo a morar sozinho, vai entender como é se virar. Então, a hora que os pais partirem, porque essa é a natureza da vida, né? Os pais irem antes, né? Ele já vai saber se virar, ou seja, a pessoa é tóxica, então, mas não vai deixar de ser seu filho, você vai amar igual, mas ele tem que aprender sim a se virar, porque tu não vai estar aí para sempre a segurar a barra dele e fazer as escolhas por ele. E por último, e não menos importante, amigos. Este é uma frase que resume de uma maneira simples: não se misture com essa gentalha. Ah, mas o meu amigo é de infância. As pessoas mudam. Ele fique com a lembrança do seu amigo bacana, legal de infância, que vocês brincavam, que vocês passeavam, que vocês davam um rolê. Fica com essa lembrança. Não fica com amizades que não te agregam. Então, cuidado com os amigos que hoje te fazem mal e dê espaço para amigos bons. Não precisa ter 500 amigos para você se sentir amado. Você pode ter um e aquele te fazer se sentir importante. Isso aí, galera. Vocês gostaram aí? Deixem suas mensagens e curtam aí, dê um likezinho para nós aí e nos sigam nas nossas redes sociais aí. Facebook, Scarlett Kujavinski. Instagram, Scarlett Kujavinski. Clécio Carpes. Facebook, Instagram, Clécio Carpes 1976. E o nosso canalzinho do casal Yggdrasil Bifrost, casal nórdico, Instagram e Facebook. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do Scarlett Kujavinski.
ativar as notificações, deixe o seu comentário se você convive com pessoas tóxicas e como você faz para lidar com elas ou alguma experiência que você já teve. E não deixe de compartilhar, porque esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigada e valeu! Eu acho que não tá furado isso aqui, eu acho que isso aqui é pequenininho mesmo com nós dois. Vamos lá, continuando. Eu tô achando que tá furado, porque como é que eu consigo tomar tranquilo 6 goles e ela toma em 2? É a vontade de tomar um mate. Vamos lá. Gauchinha de apartamento é assim, não dá bola, não sabe tomar. Não, é você que tá tomando de biquinho. Vamos lá.